Vamos ler então, irmãos, Mateus capítulo 18. O título diz assim: o maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Oramos, Senhor Jesus, nosso grande Deus, que está a Tua palavra aberta diante de nós, o quanto nós lemos, Senhor, a Tua palavra, pedimos que o Senhor possa abençoar, porque sabemos que o Senhor tem responsabilidade com a Tua palavra. Senhor, abençoa, vivifica, que não seja eu, que não seja minhas emoções, que não seja, Senhor, o meu sentimento, mas que seja o Teu Espírito expressando toda a palavra que vai ser dita, Senhor. Eu peço esta bênção, Senhor, que a gente possa realmente sair de cena e que o Senhor possa tomar toda a preeminência, Pai. Em nome do Senhor, nós repreendemos e expulsamos qualquer espírito que queira ser de atrapalho, em nome do Senhor Jesus. Assim pedimos, amém. Glória a Deus. Pode tomar os seus assentos, irmãos? Glória a Jesus. Quero falar um pouquinho nesta noite, né? Humildade de Cristo, né? A humildade de Cristo. Glória a Jesus. Nós sabemos que o profeta nos ensina, né? O que fez Deus ser tão grande, eu creio que todos sabem, né? O que fez Deus ser tão grande, foi que Ele pôde ser tão pequeno e ser tão humilde. Se nós fôssemos dar exemplos, seria muitos, né? Como Ele nasceu numa manjedoura, Ele era um cordeiro, por isso Ele tinha que nascer ali. Mas a grandeza de Deus foi tanta, que por amor a nós, Ele se tornou tão pequeno, e tomando a forma de servo. Agora, irmão, aí está a grandeza do homem. Qual é a maior grandeza do homem? É quando ele pode se tornar tão pequeno e tão humilde, e ele se torna grande para Deus. É só nós seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus, do nosso Deus, né? Ele foi tão grande, tão infinito, que pôde se tornar tão pequeno, andar num jumentinho, num burrinho, nascer na manjedoura, ser um de nós, para nos entender, e para que nós pudéssemos ou entender, né, irmãos? Agora, a grandeza de Deus foi tanta, irmãos, que em Filipenses 2,5, a palavra nos fala assim: glória a Jesus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que grandeza, né? De um Deus soberano, criador dos céus e da terra, ter essa grandeza, de se tornar tão pequeno, servo do homem, né? Glória a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora vem a parte boa, né? Pelo qual Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quer ser grande, irmãos, no reino de Deus, quer ser grande para Cristo, seja humilde, seja pequeno, e Deus vai nos exaltar, porque a palavra nos diz que aquele que se exalta, Deus humilha, mas aquele que se humilha, Deus é quem exalta, né? Isso é maravilhoso. Agora, irmão, o Senhor Jesus, na forma de homem, Ele tinha tanto cuidado para não ser uma pessoa hipócrita, para não ser uma pessoa arrogante, para não ser uma pessoa vaidoso. Ele tinha tanto esse cuidado
como homem, para não se vangloriar a ele mesmo, mas para dar a honra a Deus, o Espírito que estava nele. Quando aquele jovem rico chegou nele e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Ele não se engrandeceu quando aquele homem chamou ele de bom mestre. Ele deu a glória para quem estava dentro dele, para o Espírito. Ele diz: por que me chamais bom? Visto que é um só que é bom, e isso é Deus. Você vê a humildade de Jesus, irmãos? E muitas vezes, quando o nosso nome é falado, aquela pontinha de ego vem, né? Quando alguém te elogia, quando você é elogiado, quando alguém pronuncia o teu nome, a gente se sente orgulhoso, né? Glória a Deus, mas nós temos que aniquilar a nós mesmos e refletir ao Senhor Jesus. Agora, quando ele estava com os discípulos sabiam quem ele era, porque ele tinha dado a revelação para os discípulos, ele mesmo sendo o próprio Deus, em carne na terra, deu a revelação de quem era. Ele pôde dizer para o discípulo: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Você vê, irmãos, que para as pessoas que criam nele, que tinha revelação, ele falava abertamente, mas para as pessoas que não conheciam, ele dava honra ao Pai, né? E ele falava: eu nada posso fazer de mim mesmo, a não ser que o Pai me mostre. Então, irmão, se nós for dar exemplos da humildade de Jesus, dos feitos, do que Jesus fez, nós queremos muito tempo, né? Mas como nós temos pouco tempo, vamos aqui meio rápido, né? Em Filipenses 2:3, a palavra do Senhor nos fala: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí está a coisa que é difícil, né, irmãos? Nós olhar para o nosso irmão, as irmãs olhar para as irmãs, talvez alguns irmãos que são mais espiritual, mais forte espiritual, algumas irmãs, olharem para os mais fraquinhos e considerar aquela pessoa maior que você. Você se acha mais espiritual, eu me acho mais espiritual, talvez por eu me achar mais espiritual, eu me acho maior que aquela irmã, que não é tão espiritual. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que considerar um ao outro, maior um ao outro, não é verdade? Agora, irmãos, o profeta nos ensina: quer ver a humildade de um homem? Todos sabem, né? Dê poder para ele. Dê poder a um homem e você vai ver como aquele homem é humilde. Como aquele homem que tem o poder sobre sua esposa, porque ele é a cabeça, né? Como ele trata a sua esposa? Ali nós vemos a humildade do homem. Quando o homem trata a sua esposa brigando, xingando, só porque é o marido, é o cabeça, isso não tem humildade, irmãos. Porque dê poder ao homem e você verá a humildade dele. Agora, se ele tem poder sobre aquela pessoa, mas ele agrada, ele cuida, e nós podemos falar até em muitas coisas, né, irmãos? Como nós vemos os chefes de estabelecimento, gerente de supermercado, gerente de loja, geralmente são bravos, xingam os funcionários, qualquer coisinha que o funcionário faz de errado, eles já xingam, já distratam. Isso não é humildade. Claro que tem momentos que a pessoa tem que ser correta, tem que ser certa, tem que ser séria, né? Mas humilhar, isso significa que o homem não tem humildade. Como o homem trata os seus filhos, se o homem tem a humildade, ou a mulher tem a humildade de reconhecer o seu erro, e voltar atrás e falar para o irmão, para a irmã, ou o esposo para a esposa, e dizer: eu errei, você me perdoa, eu estava errado. Isso é humildade, irmão. Agora, quando a pessoa sabe que ela está errada, e ela estufa os peitos, e não pede perdão,
e tenta fazer rodízios, isso não é humildade. Não foi o que o nosso mestre nos ensinou, né? Então aí, dê poder ao homem e você verá o quão ele é humilde. Glória a Deus. E aí que é o difícil, irmãos. Quando as pessoas têm poder, em suas mãos, parece que é bom mandar nos outros, né? Parece que é bom saber que você está no poder daquela pessoa. Mas Jesus diz para os discípulos: vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Este é um verdadeiro exemplo de humildade, irmão. Glória a Deus. Ele tendo o poder, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele podia apenas falar para os discípulos: vocês lavem os pés uns dos outros. Se ele não lavasse, ele seria Deus. Mas ele deu o exemplo em sinal de humildade, sendo mestre, sendo Deus, tendo o poder sobre os discípulos, ele se inclinou e lavou os pés dos discípulos em sinal de humildade. Então, irmãos, dê poder a um homem e você verá o como este homem é humilde ou não. Glória a Jesus. Agora, preciosos irmãos, a vida do Senhor Jesus Cristo como homem nesta terra não teve outro objetivo, foi somente para um objetivo que Jesus veio nesta terra. Claro, para nos salvar, para morrer por nós, né? Esse foi um dos objetivos, mas o objetivo de Jesus aqui na terra não era ele mesmo aparecer, era dar honra ao Pai. O objetivo de Jesus nesta terra foi projetar a quem estava dentro dele, foi projetar o poder de Deus. Eu não faço as obras, é o Pai que está em mim que faz as obras. Se não creiam em mim, creiam ao menos nas obras, porque não sou eu que faço as obras, mas é o Pai que está em mim. Ele não se projetava sendo homem, ele projetava ao próprio Deus, o Espírito Santo. Irmãos, e nós não temos que nos projetar. Se nós seguirmos os exemplos de Jesus, nós temos que projetar a Cristo, a ser humilde, não projetar a nossa pessoa, não projetar a um homem, seja lá qual for o homem, mas projetar a Cristo, que está dentro de nós. Glória a Jesus. Irmãos, nós como cristãos, as nossas vaidades, os nossos desejos têm que desaparecer, porque muitas vezes nós cantamos, né, aquele hino, que ele cresça, que eu diminua, e tantos hinos que nós cantamos, né? João disse: agora importa que eu diminua e que ele apareça. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos nos projetar. Muitas vezes nós projetamos a nós mesmos, e de uma forma que talvez a gente não sabe que aquilo está projetando a nossa própria pessoa. A palavra nos diz que tudo que em nós fazer, seja em obras, seja por palavras, que é para fazer ao nome de Jesus. Tudo que nós fazermos é para dar honra ao nome de Jesus, porque nós como noiva, a nossa vida aqui nesta terra é para ser uma vida igual a de Jesus. Jesus viveu para projetar Deus, o Espírito Santo. Nós temos que viver nessa terra para projetar Cristo, que está dentro de nós. Mas muitas vezes nós projetamos a nós mesmos. Agora vamos lá. As pessoas querem projetar a si mesmas. Vamos dar alguns exemplos, né? As pessoas querem projetar a si mesmas através da sabedoria, através da sua própria sabedoria, através da sua própria intelectualidade. Quando elas criticam as outras pessoas e tentam impor aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. E se a pessoa não aceitar aquilo que ela está falando, então a pessoa está errada.
a pessoa está projetando ela mesma. A pessoa não está projetando a palavra de Deus. Porque, glória a Jesus, quem é que diz que o homem está errado? Agora me fugiu a palavra, né? É o Espírito Santo, não é verdade? Quem dá a revelação da palavra é o Espírito Santo. Quem diz que o homem está errado é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus não vir em nós e nos mostrar o erro que nós estamos, a outra pessoa não vai resolver ela querer impor o que ela crê, querer impor o jeito que ela sabe. E se aquilo está errado, então você está errado. A pessoa está querendo impor ela mesma. A pessoa está querendo projetar a ela mesma. Quando as pessoas criticam umas às outras, aquele irmão lá está fazendo errado, eu faço melhor. Ela está projetando quem, irmãos? Ela está projetando a si mesma. E está fora dos planos que nós estamos para viver aqui na terra. Nós temos que viver aqui na terra para projetar Cristo, para projetar o amor de Jesus. Não estamos aqui para criticar ninguém, não estamos aqui para ser melhor que ninguém. Glória a Deus. Mas as pessoas querem projetar-se a si mesmo, quando elas dizem, eu estou certo e você está errado. Ela está projetando a si mesmo. Quando a pessoa erra e não admite o seu erro, não é humilde o suficiente para dizer, eu errei, meu irmão, minha esposa, meu esposo, eu errei. Ela não está projetando aquilo que é para ela projetar, que é Cristo, porque Cristo dentro da pessoa nos leva a pedir perdão quando nós erramos. Cristo dentro de nós nos leva a humilharmos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que Ele em seu tempo nos exalte. O Espírito Santo em nós, irmãos, nos faz projetar Cristo, não projetar a nossa pessoa, não projetar as nossas vaidades, aquilo que sabemos, aquilo que conhecemos. Se eu conheço mais que um irmão ou não conheço mais que o irmão, o que importa? O que importa é eu projetar a Cristo, o que importa é aquele irmão projetar a Cristo. Glória a Deus. Vamos aqui mais um pouquinho. Agora, irmãos, glória a Deus. Nós, nos dias em que nós estamos vivendo, de uma forma, talvez a gente não sabe a proporção, ou o perigo que é, nós estamos nos projetando a nós mesmos. Porque o profeta nos ensina que quer ter sucesso na vida? Quem quer ter sucesso na vida aqui? Quem quer ter um emprego bom? Quem quer ganhar bastante dinheiro? Quem quer ter um carro muito bom, uma casa muito boa? Todos nós queremos, né? Irmãos, nós temos que obedecer o que o nosso profeta nos ensina. Eu estava conversando com outro irmão acerca de esposa e marido, eu não me lembro agora com quem. Se nós realmente obedecêssemos a Bíblia, se os maridos realmente amassem suas esposas, e se as esposas, né, como é que fala o nome? Reverenciassem os seus esposos, não haveria tanta briga de casal, não haveria tanta gente no escritório falando com o pastor, porque o maior problema é a família. Se nós obedecêssemos realmente a Bíblia, se nós, homens, tivéssemos paciência com nossas esposas, sabendo que elas são mais fracas, não é verdade? Agora, se nós obedecêssemos realmente, o Conselho de Irmão que nos ensina, quer ter sucesso na vida, não conte seus projetos para ninguém, não exponha a sua vida para ninguém, não exponha os seus bens para ninguém, esconda, não se expõe. Quer ter sucesso na vida, não se expõe. Mas hoje, temos as redes sociais, e a gente acaba nos expondo, irmãos. Porque o que acontece? As pessoas, falando num geral, elas vão num restaurante, né? E elas estão ali com a família, e tiram uma foto. O que elas fazem? Colocam no status. Já diz, status, né?
Aquela pessoa está lá. O que as pessoas fazem? As pessoas vão lá, tiram uma foto, colocam uma roupa bonita, as irmãs, né? Bota os cabelos, bota no status. Irmão, você está projetando você mesmo. Está projetando a sua própria pessoa. E não é para isso que nós estamos aqui. As pessoas vão comprar um carro novo, em vez de esconder, né? Tira uma foto do carro, coloca nos status, coloca no Face, coloca no WhatsApp, aí depois lá na frente uma pessoa invejosa, com um espírito de inveja, olha, esse irmão comprou um carro, olha aqui, ó, aquele espírito é lançado, irmãos, é lançado sobre o seu carro, sobre a sua vida. Depois lá na frente você tropeça para pagar as prestações, por quê? Porque foi lançado um espírito, e você mesmo deu oportunidade para aquele espírito, porque você colocou ali para todo mundo ver, não é verdade, irmãos? Irmãos, isso não é objetivo nosso objetivo é expor Cristo, não é expor as nossas vidas, não é expor os nossos bens, se tudo vai ficar para onde Cristo vai queimar aqui. Nós temos que expor o que é mais importante, o que vai durar para sempre, para sempre. Coloque um versículo bíblico no seu status. Pega a Bíblia, coloque ali Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou você está expressando Cristo. Glória a Deus. Você está expressando aquilo que está dentro de você. São as coisas do mundo, irmãos. As pessoas, o que elas mais gostam de fazer é elas aparecer. Porque tudo elas colocam no status, tudo elas colocam no WhatsApp, e tem pessoas que quando você vai, eu pego serviço com pessoas, né, que eu não conheço, então as pessoas me mandam o WhatsApp ali, porque hoje em dia nem ligo, né, é só no WhatsApp ali. As pessoas mandam uma foto, eu olho a pessoa, tá, beleza. Aí quando nós vamos se encontrar para ver o serviço, irmãos, nem parece a mesma pessoa, né? Tu olha assim a foto, é a coisa mais linda. Aí vai ver a pessoa, não é a mesma coisa. Ela está querendo projetar algo que ela não é. Não é verdade? Mas as pessoas do mundo ainda passam. Elas não conhecem a palavra. Mas nós, irmãos, temos conhecimento. Porque isto vai lançar espíritos em cima de você. Em cima dos seus bens, em cima dos seus filhos, em cima da sua própria saúde. Porque tem pessoas invejosas, tem pessoas, irmãos, que olham e sentem inveja. Glória a Deus. Irmãos, realmente, é um assunto meio estranho, né? E eu estava orando ao Senhor, estava dizendo, Senhor, não é que na questão que eu não estou feliz. O que Deus colocado no meu coração, eu vou falar para a igreja. Mas tinha um tempo atrás que eu pregava mais mensagem, a igreja deve saber, né? Mais mensagem evangelística, falando do poder de Deus, né? E a igreja dava glória a Deus, e eu gostava. Olha que os assuntos têm mudado, né? E a gente tem uma direção. Então a gente tem que falar aquilo, senão aquilo fica acusando no coração, né? Mas, irmãos, a coisa é, se você expor a sua vida nas redes sociais, você se prepare, que vai haver críticas, vai haver quem vai criticar, vai haver quem vai querer mal para você, sempre vai ter os invejosos, sempre vai ter aquela pessoa que vai colocar um olho gordo, que vai colocar uma inveja em cima da sua família, em cima dos seus bens, em cima da sua saúde. Então a melhor coisa é obedecer os conselhos do nosso profeta. Quer ter sucesso na vida, não conte para ninguém. Eu estou aprendendo, né? Porque eu sou muito de falar, peguei um serviço lá, ganhei tanto, vou ganhar tanto naquele serviço lá. Chega lá, não dá certo. Então, irmãos, a gente vai aprendendo, né? Então, irmãos, temos que projetar a Cristo. Estamos vivendo neste mundo para projetar a Cristo. Agora, as críticas, irmãos, eu vou ler aqui na mensagem, as críticas estão retendo as bênçãos de Deus no meio da igreja. Eu quero ler aqui na mensagem, os filhos de Israel, no parágrafo 30. Glória a Jesus.
Olha só, irmãos, grandes revivamentos estão acontecendo em todo o país. As pessoas são um só coração, e uma só mente. Eles estão simplesmente enviando um à igreja do outro, deixando as pessoas irem para qualquer igreja. Então aqui o profeta está nos dizendo que grandes revivamentos estão acontecendo ao mundo afora, por quê? Porque as pessoas vão aonde elas querem. Elas vão na igreja de um, elas vão na igreja de outro, e não há críticas. Mas hoje é muita crítica, irmãos. Dentro da mensagem, é muita crítica, uns criticando os outros. E o profeta continua, é a igreja que deseja ir, eles os deixam ir de acordo com a sua própria preferência. Você vai onde você quer, é de acordo com a sua preferência. Ninguém tem que te criticar onde é que você vai, onde é que você não vai, onde você se acha melhor. E seja o que for que uma pessoa crê, deixa eu voltar aqui, eles o deixam ir de acordo com a sua própria preferência, e seja que for o que uma pessoa crê, vá em frente e creia nisso, mas não critique a outra pessoa, isto é, vamos ficar juntos e servir a Deus, eu confio que Deus ainda fará isso, e se Ele me mostrar favor esta tarde, e curar estas pessoas diante de vocês, então ouçam minhas palavras, amigos, não tenham nada contra ninguém, ou contra a igreja de ninguém, vamos junto, como irmãos e irmãs, e então o pecador lá fora, saberá que realmente amamos a Jesus, isso mesmo, quando nós não criticamos, mas hoje, o que mais gostamos de fazer, num geral, é criticar. Como tem pessoas que gostam de criticar, irmãos? Pessoas que não fazem, que não ajudam em nada e só gostam de criticar. E estão retendo as bênçãos do Senhor. E o profeta continua. Jesus disse, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, porque vocês apertam as mãos uns dos outros, porque você pertence a esta igreja, porque vocês têm o amor um pelo outro, é correto isso? O amor um pelo outro, então vocês saberão, todos os homens saberão que vós sois meus discípulos, e se não tivermos amor uns pelos outros, então não podemos ser seus discípulos, e é isso que está retendo os pecadores, isso é o que está retendo a vinda. O que está retendo a vinda? O que está retendo os pecadores? De olhar para nós e ver uma união realmente, com um irmão, sem um criticar o outro, mas o que as pessoas gostam de fazer realmente, falando num geral, irmão, é criticar. Criticam o pastor, criticam os hinos que é cantado, talvez uma irmãzinha venha aqui cantar um hino, não pega no tom correto, em vez de chamar só quem canta, vai chamar quem não canta, está criticando, e isso retém as bênçãos do Senhor, não é verdade? Glória a Deus. Mas eu quero ler mais uma mensagem aqui, glória a Jesus, se bem que hora é, 9:02 já, né? Mensagem, assim resplandeça a luz diante dos homens, glória a Deus. A única maneira de vermos Cristo é quando ele se reflete um para o outro, irmão, a única maneira de nós vermos Cristo é em nós mesmos, é quando ele reflete em mim, e quando ele reflete em vocês, glória a Deus, a única maneira de vermos Cristo é quando ele se reflete de um para o outro, eu vejo Cristo em você, você o vê em mim, é assim que observamos Cristo. Eu venho a uma reunião e começo a pregar, eu observo as pessoas, pode-se ver se elas estão interessadas ou não. Quero parar um pouquinho aqui, irmãos, isto é a pura verdade. Aí eu estava lembrando, né, que no culto de domingo, a gente começou a falar, parece que tem pessoas tristes, dentro da igreja,
um cara de triste, cara de cansado, cabeça baixa. Olha o que o profeta fala aqui, glória a Deus. Ó, em apenas alguns minutos, você contempla a sua audiência. Você pode dizer se os está entendendo ou não está vendo? E de repente você os vê assentado aí, agarrando-se a cada palavra com expectativa. Está vendo? Eu estou vendo Cristo refletir naquela pessoa. Onde é que Cristo está refletindo? Nas pessoas que estão na igreja. Não é naquela pessoa que está ali com os problemas e está ali com cara de triste. É aquelas pessoas que estão agarrando a cada palavra que o pastor prega. Muitas vezes as pessoas dizem, irmão, mas os hinos são muito antigos. Não digo que não é aqui, né, irmãos? Um exemplo, né? Às vezes colocam culpa nos hinos, colocam culpa no livro de cântico, colocam a culpa no pastor, mas eu não vou citar o nome de uma irmã que está aqui entre nós. Tem uma irmã aqui, que para mim é uma grande ajuda, quando eu começo o culto, porque essa irmã, antes de começar os hinos, ela já está chorando, ela já está tendo aquela intimidade com Deus, antes de começar os hinos. E quando os hinos é cantado, essa irmã, eu vejo que ela nem sabe o que está sendo cantado, que ela está numa expectativa tão grande, chorando, meu Salvador, meu Senhor. O que uma irmã dessa tem para criticar no culto? Nada, irmão, porque ela está ligada com Cristo. O sentimento dela é adorar a Jesus, o sentimento dela é sentir a presença do Espírito Santo. Não é ver se o hino está certo, está errado, não é ver se o pregador pregou certo, pregou errado. Isso é a responsabilidade do pregador e Deus. Agora, quando alguém vem aqui e fala alguma coisa, talvez ali sair um pouco fora, né? Às vezes, como eu, não sei falar bem as palavras, né? O irmão lá errou na pregação. Que isso, vai orar pelos pregadores, vai orar pelos irmãozinhos que cantam, às vezes não sabem cantar, né? Em vez de ficar apontando o dedo, criticando. Então, onde Cristo está refletindo nessas pessoas? Qual as pessoas estão refletindo a Cristo? É aquelas pessoas que estão ali para adorar a Deus. Porque o profeta nos ensina, se você vir na igreja para ver defeito, não venha. Você vai ver defeito, e o culto não vai ser bom para você. Agora, se você quer vir realmente para adorar ao Senhor Jesus, passar por cima dos defeitos dos irmãos, e não criticar os irmãos, porque as críticas estão retendo os pecadores de vir para a igreja, passar por cima daquilo, não ter um coração soberbo, adorar a Deus humildemente, aí o culto vai ser bom para você, aí a palavra vai ser boa para você, aí os hinos vão te elevar a adorar a Deus. Glória a Jesus. Vamos aqui mais um pouquinho. Porque esta pessoa está com fome e sede de Deus. Então, eu pregando o evangelho, ele vê o Cristo refletindo-se em mim. Cristo está refletindo-se em mim nesse momento. Eu creio, irmão. Eu creio, porque o meu profeta está dizendo que quando nós pregamos, Cristo está refletindo-se em mim. As palavras que eu digo, não digo de mim, mas o Espírito Santo é quem impulsa a falar as palavras. O Espírito Santo é quem traz o ensinamento para a igreja. Quem sou eu? Não sou ninguém. Mas as palavras vêm, aquele desejo forte no coração. Glória a Jesus. Amém. Eu observo a audiência. Como eles recebem isto. Digo alguma coisa diferente, eu observo que efeito tem sobre eles. Observo o rosto deles se iluminar, cheio de gozo. Eles estão prontos ali mesmo para receber algo. Isto é Cristo. Eu vejo Cristo refletindo-se naquela pessoa, porque o evangelho, o simples evangelho de Cristo, está se fixando naquele coração. Porque eles estão com fome e com sede. Fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho fome e sede de chegar nesta igreja e realmente sentir aquela atmosfera,
sentir aquela unção sobrenatural. Quando o pastor assume a plataforma e a igreja está avivada pelo poder do Espírito Santo de Deus, é a minha felicidade. Quando o pastor está aqui pregando, o pregador está pregando com aquela unção, com aquele fogo do Espírito Santo, eu amo me levantar e dar glória a Deus. Eu amo fazer isso, irmãos, porque Deus está refletindo-se no pregador que está pregando. Deus está refletindo no pastor quando o pastor está ensinando a igreja, seja exortando ou seja animando a igreja, é Deus ali. Glória a Deus. Então, preciosos irmãos, nós temos que refletir o que está dentro de nós. Não vamos refletir a nós mesmos. Não é para isso que Deus nos separou nesta terra. Não é para estar expondo a nossa vida, se somos bonitos, se somos feios, se temos um Fuca ou se temos um Civic, se temos uma casa bonita ou se temos uma casinha pequena. Não é para isso, irmão, que Deus nos chamou. Deus nos chamou para expressar a Cristo. Deus nos chamou para refletir a Cristo. E Cristo não se reflete nas coisas materiais. Cristo ele se reflete nas coisas espirituais. Cristo se reflete no amor divino. Cristo se reflete na humildade de um irmão para o outro. Cristo se reflete na obediência ao nosso pastor. Cristo se reflete num abraço em um irmão. Cristo se reflete num eu te amo, minha irmã. Cristo se reflete quando você entra por essas portas e esquece todo o problema. Esquece toda a crítica. Esquece tudo e somente adora ao Senhor. Então eu vejo Cristo refletindo naquela pessoa. Como esta irmã, não preciso citar o nome, ela me inspira a dar glória a Deus. Por quê? Porque eu olho para aquela irmã, ela está num contato com Deus. Antes de iniciar o culto, aquela irmã já está chorando. Meu Salvador, meu Senhor. Que intimidade, irmão. Eu creio que quando a igreja de Jesus, quando nós chegar nessa intimidade, de parar com as críticas, de nós olharmos uns para o outro e nos amarmos acima dos nossos próprios erros, acima daquilo que eu não dou conta ou você não dá conta, e nós nos abraçarmos, e o mundo aí fora, o pecador aí fora, olhar para essa igreja e ver esse amor, e ver essa unidade, em amor, em carinho, em compaixão. Mas, irmãos, muitas pessoas dão um mau testemunho para as outras pessoas. O que acontece? Acontece que inflama a palavra, acontece que inflama a igreja. Quando uma pessoa do tabernáculo dá mau testemunho lá fora, inflama a igreja toda. Toda a igreja é vista por aquela pessoa. Então, irmãos, a responsabilidade nossa, o profeta nos ensina, zelar pelo bom andamento da igreja. Não é só do pastor. A responsabilidade do pastor é ensinar o povo, trazer a palavra, trazer o ensinamento. E a responsabilidade nossa, como um conjunto em irmãos, em administrar o bom andamento da obra de Jesus, dar bom exemplo ali fora. Glória a Jesus. Irmão, Deus abençoe, né? Eu aprendi na reunião de pastores que nós temos que saber começar e parar, né, irmão Rodrigo? Irmão, Deus abençoe vocês, amém? Com essas pequenas palavras. Espero que tenha ajudado, amém? Glória a Deus.